Deus tem nos abençoado, irmãos, de muitas maneiras, né? E hoje Ele tem nos dado a chuva. A gente não pode esquecer que tudo que nós recebemos vem das mãos do Senhor. Então a gente tem que agradecer também pela chuva que cai. Eu lembro, assim que eu entrei no ministério, uns 15 anos atrás, uns 16 anos atrás, e quando ficava assim no inverno, eu ficava um pouquinho triste, né? Se vai chover hoje, não vai ninguém para a igreja. E aí eu ficava com aquele negócio, né? Querendo ver a igreja, os irmãos na igreja, aprender. Mas aí depois eu aprendi que quem está, de fato, sossegando o nosso coração e quem, de fato, nos consola em todas as situações, sempre é Deus. A chuva vem de Deus, o calor vem de Deus, a igreja, os irmãos vão para a igreja porque assim foi a vontade de Deus trazê-los à igreja nas noites em que vão, nas tardes em que vão, e assim o meu coração sossegou. E hoje eu adoro a Deus quando chove no domingo, do mesmo jeito que eu adoro a Deus quando não tem chuva. E muitos domingos de chuva tem mais gente na igreja do que os domingos sem chuva. Então tudo pela debaixo da mão, poderosa mão de Deus. Meus queridos irmãos, vamos essa noite abrir em Efésios, ainda no capítulo 1. Efésios capítulo 1, e vamos ler os versículos 3 e 4. No domingo nós fizemos uma explanação mais geral sobre os versículos 3 ao 14. Mas hoje nós vamos agora começar a pegar aquela grande passagem e começar a estudar os detalhes daquela passagem e as riquezas que estão ali descritas pelo apóstolo Paulo para o louvor e a exaltação do nosso Deus e para a nossa edificação também. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4 apenas. O texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por nos trazer à casa do Senhor essa noite. Obrigado, meu Deus, por nos permitir, Pai, mais uma vez desfrutar da Tua palavra. Toma, Senhor Deus, agora, por meio do Teu poderoso Espírito, Pai, e torna os nossos corações e mentes cativos à Tua pregação, para que a igreja, Senhor Deus, compreenda e exalte e louve ao grande Deus que o Senhor é, o Todo-Poderoso, que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Louvado e exaltado seja o Senhor, hoje e para todo o sempre. Amém. Meus irmãos, nessa passagem de Efésios, nós temos a apresentação de uma das grandes doutrinas da Bíblia. E essa também é uma das doutrinas mais mal compreendidas em toda a Escritura. É a doutrina da eleição divina. Aqui Paulo diz que Deus nos escolheu, aqui no versículo 4, porque Deus nos escolheu. E essa doutrina da eleição tem causado, de certa forma, uma má compreensão em boa parte da igreja ao longo da história. Muitos cristãos têm procurado entender o significado da Bíblia quando ela diz, por exemplo, Deus nos escolheu, ou eleitos de Deus, ou simplesmente escolhidos. O que significa isso? Se isso for mal compreendido, o termo eleição em si pode gerar, inclusive, uma presunção orgulhosa na pessoa,
trazer um orgulho indevido. Isso é o resultado de quem entende mal essa doutrina e começa então a dizer: eu sou um eleito de Deus, como se ele fosse alguém que merecesse essa eleição ou alguém especial. Esse é um orgulho indevido, um orgulho que prova tão somente a má compreensão dessa doutrina tão grandiosa das Escrituras. A questão que envolve essa doutrina gira em torno de dois pontos principais. A gente vai fazer duas perguntas. O homem fez algo para que Deus o escolhesse? Ou Deus escolheu o homem independentemente de qualquer coisa que ele tenha feito? Em outras palavras, a eleição divina, ela é condicional. Existe uma condição que o homem precisa preencher para ser um eleito de Deus, ou essa eleição ela é incondicional, de forma que Deus não precisa de nenhuma condição no homem, apenas da sua vontade soberana para escolher quem ele quer escolher. Nós precisamos responder estas perguntas para entender o que significa a doutrina da eleição segundo a palavra de Deus. E essa noite, meus queridos irmãos, pela graça e pela bondade de Deus, eu pretendo tratar com vocês exatamente sobre essa doutrina tão maravilhosa, tão excelsa, que é a doutrina da eleição do homem por parte de Deus. Então eu quero examinar agora com mais cuidado esse texto da carta aos Efésios e analisar o que o apóstolo Paulo diz sobre esse tema e qual era a compreensão do apóstolo Paulo sobre a eleição, essa doutrina da eleição. Por isso hoje nós vamos focar especialmente no versículo 4, capítulo 1 e versículo 4. O versículo 3 ele é primordial, porque ele começa declarando um verdadeiro louvor e exaltação a Deus. Paulo inicia com as palavras: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o motivo dessa exaltação é o próprio Deus, porque Ele nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, o que segue a partir do versículo 4 em diante são todas essas bênçãos espirituais que Paulo está frisando no versículo 3, dizendo que Deus nos abençoa com todas estas bênçãos espirituais. Elas estão no decorrer dessa passagem que termina no verso 4. É uma longa sentença de bênçãos de Deus, das quais a primeira delas é a doutrina da eleição. A primeira das bênçãos que Paulo enumera aqui é a bênção da eleição divina. Deus nos escolheu, diz o apóstolo Paulo. Sobre essa doutrina, irmão, sobre a eleição, o próprio Calvino, ele corretamente disse que ela é o fundamento e a causa primária de todo o nosso chamamento, como de todos os benefícios que Deus recebemos. Você foi salvo por Cristo, porque foi eleito antes da fundação do mundo. Você foi santificado pelo Espírito Santo, porque foi eleito antes da fundação do mundo. Você foi adotado pelo Pai, porque foi eleito antes da fundação do mundo. E assim, todas as bênçãos que decorrem sobre a igreja, elas decorrem por causa da eleição, porque Deus nos escolheu e então nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aqui nessa passagem de Efésios, e de modo geral nas Escrituras, a eleição ou escolha, ela denota uma escolha que é feita pelo próprio Deus, não é uma escolha humana, mas é o ato eterno de Deus, aonde Ele escolhe alguns indivíduos para a salvação. E não há nenhum tipo de mérito da parte do homem. Ninguém que foi escolhido pode dizer: eu fui escolhido porque Deus viu isso em mim, porque eu fiz algo, tem alguma coisa em mim que levou Deus a me escolher. Não há nada. É uma escolha puramente soberana de Deus. É um ato da livre graça de Deus, realizado unicamente pela vontade de Deus, nada mais, nada além disso. Em outras palavras, Deus quis escolher, independentemente de qualquer coisa, quem Ele escolheu para a salvação.
e para a vida eterna. Assim, meus irmãos, essa eleição não está em nós, não depende de nós. É um ato da graça de Deus, puramente da graça de Deus. Quando essas verdades são apresentadas, as pessoas começam a tomar conhecimento disso, especialmente os descrentes ou o homem natural que ainda não compreendeu isso, ele começa a ficar confuso, porque ele pensa que fez alguma coisa para ser salvo. Ele acha que a salvação tem o dedo dele, pelo menos alguma coisinha. Então, algumas perguntas começam a surgir. John Stott diz que as pessoas geralmente perguntam, quando se deparam com essa doutrina, as pessoas geralmente perguntam, não fui eu que escolheu a Deus? E nós devemos responder, sim, foi você que escolheu a Deus. Mas somente porque na eternidade Ele escolheu você primeiro. Começa com Deus. Deus faz a escolha soberana. Deus muda o coração do sujeito, do homem, da mulher, da criança, ao ponto dele poder, então, transformado, amar a Deus, escolher a Deus e caminhar com Deus. Quando essas verdades tão elevadas são apresentadas, irmãos, nós devemos dar o louvor e a glória tão somente a Deus. Que tipo de eleição divina seria essa se a escolha não fosse feita por Deus, mas fosse feita pelo homem? Se fosse assim, o texto aqui de Efésios deveria dizer assim, porque nós escolhemos a Deus antes da fundação do mundo. Mas o texto diz, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E o próprio Jesus Cristo que disse, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. João capítulo 15, verso 16. Jesus então deveria dizer de outra forma, não foi eu que escolhi a vós, pelo contrário, vós escolhestes a mim. Mas isso é um absurdo. Não é isso que a Escritura diz. Na verdade, isso é um atentado contra a verdade de Deus. Deus nos escolheu em Cristo e Ele nos deu a Cristo. É isso que a doutrina da eleição, de um modo mais geral, nos diz, meus irmãos. É uma escolha de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo, é por isso que o apóstolo Paulo exalta a Deus no começo dessa epístola. Pela forma tão gloriosa, Paulo diz, bendito seja Deus, pelas graças, pela sua generosidade, em derramar sobre os homens que Ele escolheu em Cristo toda sorte de bênçãos. Paulo então adora a Deus, exalta a Deus, bendiz a Deus pela eleição e pelas outras bênçãos que se seguem. Primeiro, irmãos, mais do que qualquer outro escritor bíblico, Paulo sabe o que é o ser humano. Ele sabe quem é o homem. Ele sabe quão terrível é o coração, são os pensamentos, são as obras que o homem faz. Somente um ato fora do homem, um ato externo, poderia vencer a incredulidade que está sobre o homem, para que ele olhasse para Deus. Se Deus não tivesse escolhido alguns homens, nenhuma carne se salvaria. Se a doutrina da eleição divina não fosse verdade, todos os seres humanos estariam condenados ao inferno. Nenhuma carne se salvaria. Só há pecado e miséria debaixo do céu. Não há nada que Deus possa olhar em você ou em mim, que Ele possa então dizer, que coisa linda, que coisa boa. Quando Ele olha para os homens, Ele só vê maldade, Ele só vê pecado. E mesmo hoje, irmãos, nós já redimidos, você que já é um homem e uma mulher redimida por Cristo, você mesmo sabe que não pode confiar no seu coração. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. A eleição está fora de nós, não está em nós. Por isso, o primeiro agradecimento do apóstolo Paulo é por essa eleição eterna, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E nós já vimos aqui que essa escolha ela é divina.
Deus nos escolheu. E por isso Paulo o exalta. Mas quem é o alvo dessa eleição? Quem são os eleitos? As pessoas gostam de fazer essa pergunta. Pastor, tudo bem, há os eleitos de Deus, mas quem são eles? Será que Deus não escolheu todos os homens? Será que Deus não elegeu todos os homens para a salvação? Não. A eleição é de pessoas definidas. São um número X de pessoas que só Deus conhece. Olha aqui para Efésios, irmãos. Note que Paulo tem em vista pessoas específicas aqui nesse texto. No verso 1, nós vimos que a carta é destinada aos santos e fiéis que estão em Éfeso. Paulo não está dirigindo essas verdades sobre Deus e sobre a sua eleição para todo mundo. Mas, pelo contrário, ele reduz, ele coloca apenas aos crentes e fiéis, ou seja, apenas a igreja recebe esta palavra. Paulo nem mesmo se refere a todos os habitantes daquela cidade, Éfeso, mas apenas aos santos e fiéis. Ele reduz aqui. Ele fala somente à igreja. Santos e fiéis são os crentes, irmãos. São aqueles que já olharam para Cristo. Como pode a eleição englobar o mundo todo, se não engloba nem a totalidade de uma cidade, nem os habitantes de uma única cidade? Quando Paulo estava em Corinto, ele então começa a pregar a palavra de Deus, ele começa a ir para as ruas, para as praças, ele começa a anunciar toda a verdade que há em Cristo Jesus, sua morte, sua ressurreição, chama os homens ao arrependimento, mas toda a resposta que Paulo tem são negativas. Ninguém vai até Cristo. A pregação de Paulo parece ser em vão. Então ele está decidido a ir embora de Corinto. Mas Deus se revela a Paulo em sonho e diz: Paulo, não vá, pregue e não te cales. E então Deus usa a expressão: porque há muito povo meu nesta cidade. Haviam eleitos ali que ainda não haviam sido chamados. Mas ele diz: faça o trabalho, continue fazendo o trabalho. As pessoas geralmente até se assustam quando a gente começa a mostrar que a eleição são de algumas pessoas. E que essas pessoas escolhidas na eternidade serão as únicas que herdarão a vida eterna. E as pessoas dizem: quer dizer que Deus já escolheu as pessoas que serão salvas? Sim, essa é a resposta correta. Paulo diz: porque Deus nos escolheu. Ele já fez a escolha. As pessoas perguntam: então isso significa que muitos foram deixados de fora dessa eleição e vão para o inferno? Novamente, irmãos, a resposta é sim. Sim. O nosso Senhor Jesus Cristo claramente diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O próprio Paulo, nessa passagem de Efésios, deixa claro que a eleição é um ato bem específico. Olhe para o verso 3. Os crentes de Éfeso são informados que eles, apenas eles, Paulo se refere a eles foram abençoados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele reduz. Observe o pronome: nos abençoou. Paulo se inclui nessa bênção da eleição e de todas as demais bênçãos que ele apresenta aqui àqueles irmãos. No verso 4, o apóstolo Paulo diz de novo: Deus nos escolheu. Ele está sendo específico, irmãos. Novamente, Paulo mostra quem é o alvo da escolha divina. Aqui, os crentes daquela cidade para quem ele está escrevendo, Éfeso. Nós não temos nessa carta, nessa apresentação, nenhum tipo, prestem atenção, nenhum tipo de linguagem que demonstre que a eleição é ilimitada. Ou seja, a eleição é global, ou a eleição é universal para todas as pessoas. Pelo contrário, a linguagem aqui, irmãos, a referência é a um grupo de pessoas específicas, crentes e fiéis em Éfeso. A carta é dirigida só para eles. E todas as bênçãos apresentadas são descritas como tendo sido derramadas por Deus sobre eles.
Há um número exato de pessoas que foram eleitas para a salvação. Nós não sabemos quantos são. Quantos milhões e milhões e talvez bilhões e bilhões de pessoas Deus escolheu para a salvação. Mas há um número exato. Spurgeon, ele dizia que este número não pode ser nem aumentado e nem diminuído. E a nossa confissão de fé diz exatamente isso. Há um número específico, um número exato de pessoas. As Escrituras também dizem isso. O próprio Jesus diz: nenhum se perderá daqueles que o Pai me deu. Aquele número que o Pai me deu, o número de pessoas que o Pai me deu, nenhum se perderá. Ele também chama essas pessoas de minhas ovelhas. E diz: eu conheço as minhas ovelhas. Depois ele diz para outras pessoas: vós não sois das minhas ovelhas. Na verdade, nós temos aqui uma forma metafórica de Jesus falar de eleitos e não eleitos. As ovelhas são o povo eleito de Deus. Os não eleitos não são das minhas ovelhas. Esta eleição, ela se deu em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. A escolha divina, soberana, foi realizada em Cristo, versículo 4. Nós não podemos esquecer que ela foi eterna. Nós veremos isso daqui a pouco, mais adiante. Foi antes da fundação do mundo. E isso quer dizer que Deus, o Pai, ainda na eternidade, determinou que todas as pessoas eleitas, que Ele escolheu ali, fossem também redimidas por meio de Jesus Cristo. Tudo aconteceu lá atrás, irmãos. Tudo aconteceu na eternidade. Não foi antes de você nascer. Foi antes do mundo ser criado. Foi antes do universo existir. Na verdade, quando só Deus existia, antes dos anjos, antes de Satanás, antes de qualquer coisa, quando só Deus, na sua perfeição triuna, existia, Ele fez essa escolha soberana. Antes de qualquer coisa. Portanto, irmãos, essa eleição soberana na eternidade já foi feita e ligada em Cristo Jesus. Esse decreto eterno da eleição, Deus Pai destinou todos que Ele escolheu para ter os seus pecados expiados através da morte de Jesus Cristo e para que recebessem sobre si mesmos toda a justiça que o próprio Jesus garantiria com a sua perfeita obediência aqui na terra. É por isso que Paulo diz: Deus nos escolheu em Cristo. Foi em Cristo. Se somos escolhidos em Cristo, diz Calvino, então isso não está em nós mesmos. O nome de Cristo exclui tudo e todo e qualquer mérito, bem como tudo que os homens possuem em si mesmos. Em nós, não há mérito algum. Ninguém pode ser eleito, irmãos, e não está ligado a Cristo. E é importante frisar isso, porque algumas pessoas, de modo errôneo, elas pensam diferente. Tem gente que diz assim, quando se depara com essa doutrina da eleição: mas se Deus já me escolheu, então eu não preciso me preocupar com mais nada na minha vida. Eu vou viver como eu quero, vou aproveitar a vida, vou curtir todos os prazeres do mundo, vou aproveitar ao máximo, e nada pode me acontecer porque Deus já me escolheu. Eu já sou escolhido, já estou salvo. Não preciso de Jesus nem da igreja. Na verdade, quem fala isso, irmãos, não conhece nada dessa doutrina da eleição divina. A eleição é em Cristo. Todos os eleitos vão estar ligados em Cristo. E a eleição tem um propósito: nos tornar a imagem de Jesus Cristo. Nos fazer caminhar em santidade. Como um eleito pode viver assim? De uma forma tão carnal, tão pecaminosa? Ninguém pode ser eleito e viver uma vida à parte de Jesus Cristo, do seu ensinamento. Agora veja o tempo da eleição. Veja o que Paulo diz. Antes da fundação do mundo, quando nada existia, exceto Deus,
Na sua mente divina, Deus pensou em toda a humanidade. Cada pessoa, cada indivíduo que Deus criaria, já estava na mente dele, nos seus pensamentos. Mas nada existia ainda. Ninguém, nenhuma pessoa, quando Deus escolheu aqueles que seriam salvos. Como é que alguém pode ser escolhido porque é bom? As pessoas acham que por fazer boas obras, Deus vai escolher aquelas pessoas. Deus escolheu esta pessoa porque Deus viu que esta pessoa seria uma pessoa boa, ou porque Deus viu que essa pessoa iria crer em Jesus, por isso Deus a escolheu. Na verdade, a escolha teria sido do homem. Deus estaria só confirmando a escolha do homem. Isso não é verdade. Deus não viu nada disso, irmãos. Deus não previu coisa alguma. Deus não viu estas coisas que as pessoas imaginam que Ele viu para poder escolher alguém. A escolha se deu quando nada existia, nem o universo, nem as galáxias, muito menos o ser humano. Essa escolha foi antes que o mundo fosse criado. E esse fato muda tudo. E destrói qualquer pretensão que as pessoas possam ter de que a eleição foi por uma previsão de Deus. Algumas pessoas acham que Deus está escolhendo ainda hoje as pessoas para a salvação. Então é como se Deus estivesse lá no céu, no seu trono, olhando para as pessoas, vendo o que as pessoas estão fazendo, e agora mesmo Deus está decidindo e escolhendo pessoas, e deixando de lado outras pessoas, de acordo com a vida que elas têm levado, com a fé que elas têm. A eleição ainda está acontecendo. As pessoas vão vivendo, e do modo como vivem, Deus vai escolhendo algumas para ser salvas, e outras Ele vai rejeitando e destinando para merecida condenação. As pessoas pensam assim. Nesse caso, se fosse assim, a eleição não teria acontecido no passado. Mas ela estava acontecendo ainda, Deus estava escolhendo ainda. Mas Paulo diz, nos escolheu. E a palavra ali está no passado, no aoristo, que é o passado. E ele diz também, para deixar mais claro, foi antes que o mundo fosse criado. Ele não está escolhendo ninguém agora, irmãos. A escolha já foi feita, já foi realizada na eternidade. Se fosse assim, essa eleição perderia toda a sua força e ficaria dependente daquilo que o homem faz e não da escolha soberana de Deus. Tudo isso é uma bobagem que as pessoas usam para poder, de alguma forma, participar da sua salvação. O homem, ele não aceita que Deus fez a obra sozinho. O homem, isso é um reflexo do pecado, ele não aceita a realidade de que ele é incapaz de fazer algo por si mesmo. Então ele não aceita que Deus tenha trabalhado só, e tenha feito sozinho. Ele não aceita ser visto como um incapaz. Essa doutrina que mostra o homem fazendo algo é uma falsa doutrina. Na verdade, é uma heresia que foi combatida nos primeiros séculos da igreja. A verdade é que foi Deus quem nos escolheu. E Ele já nos escolheu. Foi um ato passado, não foi um ato presente. Ele escolheu para quê? O propósito principal desta eleição foi para a sua glória. Deus nos escolheu para que Ele mesmo fosse glorificado com isso. Mas há outros propósitos paralelos a esse. O próprio Paulo diz que Ele nos escolheu para sermos santos e para sermos irrepreensíveis na sua presença. O propósito da eleição fica definido, então, aqui. Ser santos e irrepreensíveis na presença de Deus, ainda no verso 4. E esta é uma das finalidades da eleição. Ela não é um mero capricho de Deus. As pessoas imaginam que Deus viu ali toda a humanidade e começou a fazer assim, só de capricho. Esse vai, esse não vai, esse vai. Não. Houve um propósito. Deus quis santificar pessoas. Não foi um ato por isso de escolher por escolher. Havia um propósito envolvido. Tornar essas pessoas santas e irrepreensíveis diante dele. Santificar, irmãos, traz a ideia de separar.
E de modo bem verdadeiro, Deus nos separou das demais pessoas quando nos escolheu. Nós teremos um destino diferente das outras pessoas que foram preteridas e que vão viver a sua vida inteira negando a Jesus Cristo. Mas aqui em Efésios, nessa passagem, ser santo traz a ideia de pureza de vida, de piedade, de estar conforme a imagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz que ele nos escolheu para sermos santos, ele está dizendo que aqueles que foram escolhidos vão levar uma vida em santidade, em piedade, e vão ser parecidos com Jesus em seu comportamento, na sua vida. No momento em que Deus nos chamou, nos libertando do domínio de todo o pecado, Ele nos santificou com seu Espírito Santo. Iniciou um processo de santificação, onde Ele vai dia após dia, operando e trabalhando com o seu Espírito em nós, para nos tornar a semelhança da imagem do próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não mais vivemos nas obras do pecado como antes. Agora, com o Espírito Santo atuando em nós, nós somos inimigos do pecado e lutamos contra o domínio da carne. Preste atenção. Como é que você luta e combate o pecado? Se você verdadeiramente é crente em Cristo, você não vai se entregar ao pecado quando ele bater a sua porta, mas você vai lutar contra ele. Você vai resistir ao pecado. Você pode até cair em tentação, mas isso não vai acontecer sem luta. E você vai se levantar quando cair. Porque o propósito de Deus na eleição foi nos santificar. E é por isso que nós levantamos quando pecamos e continuamos a lutar, a empunhar armas espirituais contra o pecado e contra a nossa própria natureza que nos leva a isso. Paulo também diz que, além de santos, ele nos elegeu para sermos irrepreensíveis na sua presença. Essa palavra, irmãos, irrepreensível, ela traz o sentido de ser algo sem mancha e sem mácula, sem defeito. É a mesma palavra usada no Antigo Testamento para os animais que eram apresentados como sacrifícios no altar. Aqueles animais deviam ser sem mácula, sem defeito, irrepreensíveis. Essa é a palavra que Deus usa para os eleitos de Deus, aqueles que Ele escolheu para a salvação. Serão irrepreensíveis na sua presença, sem nenhum defeito. A nossa eleição tem um propósito de nos tornar perfeitos para Deus, assim como Jesus Cristo é perfeito. A nossa eleição é para nos tornar semelhantes a Cristo. É por isso que o Senhor Jesus nos diz para andarmos como Ele andou. Nós somos eleitos para sermos puros e imaculados na presença do Senhor. E eu pergunto aos irmãos, quem é capaz de produzir algo assim em si mesmo? Quem pode por si mesmo se tornar irrepreensível para poder se apresentar a Deus? Para que Deus possa olhar para tal pessoa, vê-la irrepreensível e então escolhê-la para a salvação. Ninguém pode, irmãos. É Ele que nos torna irrepreensíveis, perfeitos, imaculados. Mais uma vez, as pessoas que acreditam que Deus escolheu alguém porque viu alguma coisa boa nesta pessoa, ou algum tipo de virtude, se enganam e não compreendem o que Paulo está escrevendo aqui. Na verdade, esse versículo está ensinando o contrário disso. Observe, o próprio Deus nos escolheu para nos tornar santos e irrepreensíveis. Nós não éramos santos, não éramos irrepreensíveis, mas fomos escolhidos com a promessa de que Deus vai nos tornar santos e irrepreensíveis. Tornar aquilo que nós não somos. Deus não viu isso na condição humana. A própria queda no pecado, irmãos, quando Deus, ainda na eternidade, olhando para o seu decreto e ver o homem, ver a queda, ver o pecado, Ele decide ali, e aqueles que Ele escolheu, Ele tornaria irrepreensíveis.
Ele limparia de todo o pecado e de toda a miséria. Ele tornaria sem defeito, sem mancha. E esse vai ser o nosso estado final na presença de Deus. Quando nós estivermos na presença de Deus, nós estaremos irrepreensíveis, sem pecado, sem natureza pecaminosa, sem defeito, sem mancha, porque Ele nos escolheu para isso. E isso só reforça a ideia de que Deus não nos escolheu porque éramos santos e irrepreensíveis, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Deus não viu nada de bom em você, meu irmão, minha irmã, e nem em mim. Deus só viu trevas. Deus viu tão somente a nossa miséria e o nosso pecado. Era somente isso que nós tínhamos para apresentar. Nada mais. Deus viu em todos os homens os seus crimes. Deus viu corrupção generalizada na raça humana. Deus viu o dolo. Deus viu rebeldia. Deus viu assassinatos. Deus viu mentiras. Roubo. Deus viu a desobediência. Deus viu desordem. Deus viu no homem facção. Deus viu imoralidade, devassidão. Deus viu perversão. Deus viu pensamentos de morte em todos os homens. Mas ao nos escolher, Ele determinou em Cristo mudar o nosso ser, nos fazendo uma nova criatura e nos tornando santos e irrepreensíveis na sua presença. Para encerrar, meus irmãos, é necessário nós lembrarmos ou dizer aos irmãos que essa doutrina, cujo coração do apóstolo Paulo está vibrando por causa dessa verdade, bendito seja Deus, essa doutrina nunca foi estranha para os batistas, como as pessoas imaginam. Algumas pessoas têm se levantado e têm criticado os batistas que creem nisso, alegando que essa nunca foi uma doutrina da Igreja Batista. Eis o que os nossos primeiros pais batistas disseram sobre essa doutrina. Abre aspas. Pelo decreto e para a manifestação da glória de Deus, alguns homens, veja, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna através de Jesus Cristo, para o louvor da sua graça gloriosa. Os demais são deixados em seu pecado, agindo para a sua própria e justa condenação. E isto para o louvor e a glória de Deus. Confissão de Fé dos Batistas, escrita em 1689, capítulo 3, parágrafo 3. Mas no parágrafo 5, os batistas novamente falam alguma coisa sobre isso. Eles dizem: aqueles que são predestinados para a vida, Deus os escolheu em Cristo para a glória eterna. E isto de acordo com o seu propósito eterno e imutável, pelo conselho secreto e pelo beneplácito da sua vontade, antes da fundação do mundo, apenas por sua livre graça e amor, nada havendo em suas criaturas que servisse como causa ou como condição para essa escolha. Deus escolhe soberanamente. E os batistas, na sua origem, creram nisso. Nunca negaram essa doutrina. E nunca negaram essa verdade. Ela está presente desde o século XVII, quando surge a Igreja Batista, até hoje. Não há negação. Vou encerrar com algumas aplicações, breves aplicações para os irmãos sobre essa verdade tão maravilhosa. Porque quando você entende que Deus escolheu você, você sendo um pecador dos mais miseráveis, e você sabendo que não há nada em você que levou Deus a escolher, mas foi tão somente a graça e a bondade de Deus. Nós precisamos meditar nisso, irmãos. Assim como Paulo se encheu de alegria, nós precisamos nos encher de louvor e de alegria a Deus. Portanto, a primeira aplicação, eu quero convidá-los
quando pensarem nisso, a adorarem ao Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. Adore, irmão. Exalte a Deus. Louve a Deus. Diga obrigado, Senhor, porque eu mesmo, sendo um pecador terrível, aprove ao Senhor, na sua vontade santa, me escolher. Você precisa saber que nada é e que nada tinha para oferecer a Deus. Você precisa entender que a sua eleição foi gratuita. Não foi mérito, não foi uma conquista, foi graça de Deus. Bendito seja Deus. Adore, faça como Paulo, exalte a Deus por essa verdade. Ore ao Senhor e agradeça. Mesmo sem merecer, Ele chamou você, escolheu você na eternidade, viu você na eternidade e te chamou para a salvação. Isso deve nos fazer, irmãos, literalmente tremer na presença de Deus. Isso deve fazer com que a nossa cabeça baixe diante de Deus. Porque nós somos criaturas imorais e perversas. A nossa língua é rápida para proferir mentiras. E todo tipo de pecado está presente em nós. Deus viu tudo isso. Deus viu isso em você. E ainda assim decidiu limpar você de tudo isso. De graça. Soberanamente. Pela sua vontade apenas. O segundo ponto que você deve meditar e também adorar. Adore a Jesus Cristo. Porque você foi eleito nele. Para que você completasse a sua salvação, Ele teve que mandar o seu Filho, decretado ao mundo para sofrer a morte que você merecia. Tudo que Cristo pagou naquela cruz maldita, irmãos, já foi determinado antes da fundação do mundo, por sua causa. O Senhor Jesus, o Senhor Deus Pai, não mandou o Senhor Jesus aqui pelo simples prazer de vê-lo morrer e vê-lo ressuscitar. Ele tinha uma obra com a morte de Cristo. Limpar aqueles que Ele escolheu para a vida eterna. Aqueles que Ele escolheu estavam cheios de pecado e miséria. E só Cristo poderia fazer a obra da purificação. Você tem um débito com Jesus. Ele tomou o seu lugar na cruz. E mais do que isso, tudo que Ele conquistou, como nós dissemos aqui, Ele passou a você. Todos os seus méritos, a sua perfeita obediência, foi dada a você. É por isso que a Bíblia diz que nós somos também justificados. Deus, em Cristo, nos tornou justos pela sua justiça, conquistada por sua obediência perfeita. Olhe para Cristo e o adore. Exalte ao Senhor Jesus Cristo, irmãos, pela sua eleição e pela obra que Ele fez. Esta eleição ficou tão firmada em Cristo, irmãos, que Ele foi até o fim. Ele veio para morrer. Ele veio com a sua missão. E viveu todos os seus dias na terra com a sua missão em mente. E consumou cada detalhe daquilo que lhe foi dado. Morrer pela sua igreja. Por aqueles que Deus escolheu na eternidade. E por último, queridos irmãos, você está seguro. A sua ida para o céu não depende de você. Nem do que você vai fazer amanhã. Nem do que você fez no passado. Depende do que Deus fez no passado. E Ele escolheu você para a salvação. E nada nesse mundo, irmãos, nada em todo o universo, nem Satanás com
todos os seus anjos caídos podem mudar mais isso. Porque antes que ele criasse o mundo, ele escolheu você para ser salvo. E ninguém muda essa escolha. Isso traz segurança. Isso traz alegria. Isso traz conforto, irmãos. Quando você caminhar e estiver passando por situações de pecado, de miséria, porque o homem pode sim se desviar dos caminhos de Deus. Ainda assim, estes pecados e misérias foram pagos na cruz, porque Deus os escolheu lá na fundação do mundo, antes da fundação do mundo, e isto hoje traz segurança para você. Não há nada, queridos irmãos, nada nesse mundo que possa mudar mais isso. Você pode estar seguro de que o céu é a sua casa. Assim como todos os nossos irmãos do passado criam nisso. E diziam a si mesmos, viam a si mesmos como forasteiros e peregrinos neste mundo. Caminhando para uma outra pátria, que é o céu, que é a presença do próprio Deus. Assim somos nós, irmãos. Nós somos como essa chuva que passou agora há pouco. Passageiros. Ninguém pode mudar o seu destino. Ninguém pode levá-lo mais ao inferno. Ninguém. Porque Ele nos escolheu para a salvação. Gratuitamente. Vamos ficar de pé, queridos irmãos. Vamos orar.